Samaritana, o vídeo já vai começar, mas para não perder o costume, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrita. Ativa o sininho para que você receba notificações sempre que a gente colocar alguma novidade por aqui. E deixa o seu like, né? Bora pro vídeo? Bora! E essa semana nós vamos mergulhar no tema Minha Casa, Minha Vida. Mas calma, não é nenhum anúncio do governo, não é nada relacionado ao governo, pelo contrário, é um tema muito pertinente com o que a gente quer falar hoje, que é exatamente sobre organização. A minha casa, a organização da minha casa física, estrutura, reflete diretamente na minha vida, em todas as áreas da minha vida. E é sobre isso que a gente quer falar nesse vídeo, é sobre isso que a gente quer abordar nesse tema. E já para começar, a gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33, que diz assim: Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Aqui o apóstolo Paulo falando para a igreja sobre a organização do culto, a liturgia do culto, né? Ele está lhe dando algumas instruções para os irmãos. Olha, vocês devem proceder da seguinte forma, quando alguém for profetizar, quando alguém for falar em línguas, e ali ele dá vários conselhos, né, para que o culto seja um momento ali organizado. E aí ele fala esse versículo famosíssimo, porque Deus não é um Deus de desordem ou de confusão, mas é um Deus de paz. E como que a gente deve associar isso à nossa vida? Em primeiro lugar, a essência que se tira disso é: Deus é organizado. E isso dá até uma paz só de ouvir. Deus é organizado. Se você for lá para Gênesis, que é onde tudo começou, Deus ele criou o mundo em 7 dias. No 7º descansou, né? Ele fracionou ali a criação. Ele poderia ter criado tudo em um dia? Poderia, porque ele é Deus, ele é soberano. Ele poderia ter feito tudo num estalar de dedos, mas ele criou fracionado. E por que será que ele fez isso? Tenho certeza que foi para nos ensinar alguma coisa, né? Então, Gênesis, a gente já consegue observar ali o cuidado de Deus no planejamento, fazendo tudo no seu devido tempo, tudo separadinho, tudo mais, e terra, não sei o que, ou seja, organização, né, desde a criação. Engraçado que você falou isso aí, igual quando a gente fala assim que Deus tem um plano pra cada um de nós, ele tem um plano, é porque ele tem um planejamento também pra cada um. Consegue imaginar isso? Deus planejando, Deus planejando tudo. E é muito legal isso, né? E quando se fala de planejamento, de organização, também se fala de detalhes. Deus, ele é um Deus de detalhes, ele é detalhista, né? Ele gosta ali de coisas, de símbolos. Então, a gente consegue observar muito isso também no Antigo Testamento, quando ele dá as instruções para Moisés construir o tabernáculo. Ele fala, gente, ele fala tudo. Ele dá até a cor dos acessórios, o tipo de cortina, o tecido, o tipo de madeira que vai construir, os utensílios que vão dentro do tabernáculo. Como não acreditar, como não ter esse entendimento de que nós servimos a um Deus, sim, organizado e que planeja as coisas, né? Sim. Em seus mínimos detalhes. Trazendo assim para nossa realidade, a nossa casa, estrutura mesmo falando, ela diz muito sobre a gente. É um local ali onde a gente reúne tudo que tem a ver com a nossa intimidade, né? São os nossos itens pessoais, os nossos móveis, tudo aponta pra gente na nossa casa. A nossa casa tem a nossa cara. Então, quando a nossa casa tá desorganizada, tá ali, né, bagunçada, muito provavelmente, lógico que, né, não é uma regra, mas muito provavelmente a nossa vida, de alguma forma, tá também nesse sentido, caminhando para isso. Isso é muito espiritual. Não tem como a gente separar isso, entendeu? Não tem como você ter a revelação de um Deus organizado, de um Deus que planeja, de um Deus que não gosta de confusão, de desordem, e você simplesmente fechar os olhos para isso e achar que isso só serve para coisas relacionadas a ministério. Não, eu acredito que isso está muito vinculado à nossa casa mesmo, física, e reflete na nossa vida espiritual, né? Sim, verdade. E muitas vezes a desorganização da nossa casa, ela acaba refletindo em outras áreas da nossa vida.
Se eu não consigo, por exemplo, tirar um tempo para organizar, né? E aqui a gente não tá falando que a casa o tempo inteiro tem que estar um brinco, não é sobre isso. A gente tá falando mesmo, né? Sobre organização básica, né? Então, se eu não consigo me organizar na minha casa, provavelmente no meu trabalho eu vou fazer a mesma coisa. A minha mesa vai ser um caos. Enfim. Mas tem pessoas que no trabalho é super organizado. Conseguem, né? Separar muito bem isso. E o seu lar realmente é bagunçado. E aí nós temos outro problema, né? Porque aí, como é que no meu trabalho eu priorizo a organização e na minha casa, se alguém chegar, meu Deus do céu, uma desordem. Né? Então isso reflete muito nos outros ambientes em que a gente convive. Como a Giovana falou, é muito espiritual. Porque eu, por exemplo, já tive em alguns momentos em dias de desânimo, dias de tristeza, e nesses dias a gente não quer fazer nada. E aí eu acabo também transbordando pro meu lar. Então isso também vai refletir, né? Se eu estiver bem, eu pelo menos se eu estiver bem, eu quero que a minha casa esteja organizada. Isso. Claro que, de novo, não vai estar todo dia um brinco, até porque é uma correria, né? Mas quando a gente tira um dia assim, ou a gente consegue priorizar isso, é muito bom. A gente consegue ter uma rotina mais leve, a gente consegue ter mais paz, porque querendo ou não, a gente chega cansado da rua, aí você chega um lar organizado, você sabe onde tá cada coisa. Dá aquela paz, né? Dá aquela paz. Cheguei na minha casa muito organizada, cheiro de desinfetante. Mas é verdade essa questão aí também daquela pessoa que é muito, assim, ela é uma coisa no trabalho, ela é super organizada, com planilhas na igreja, minhas planilhas. Porque isso, sabe, meu planejamento anual. Poxa, mas a tua casa tá de perna pro ar. Então, assim, isso também revela uma outra parte do ser humano, né? Porque pode ser que você seja assim lá fora, será que não é pra mostrar pros outros que você é uma pessoa produtiva e organizada? Mas aí pros de dentro da sua casa, aí pode ser de qualquer jeito, né? Pode ser a comida que tiver, pode ser a roupa lavada do jeito que tá, sabe, mal lavada, mal passada. Enfim, já era uma outra... Eu lembrei da questão das louças, né? Sim. Que tem gente que tem louça só pra visita. Tem a louça da visita, tem a toalha da visita. E de casa é o combo do requeijão. Lá em 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Isso remete ao que eu falei sobre o desânimo, né? Sobre a falta de vontade. Então, se o Espírito de Deus habita em mim, eu tenho que estar alegre, eu tenho que estar disposto, né? Então, isso também é bem interessante de citar. Exatamente. E nós somos casa, né? O próprio o apóstolo Paulo também, ele fala nesse versículo que ele afirma que nós somos templo, né? Habitação do Senhor. Então, trazendo isso para um negócio mais espiritual ainda, do lado mais espiritual ainda da coisa, se eu quero cuidar da minha casa espiritual, que é o meu coração, que eu sou a habitação do Senhor, automaticamente, quanto mais eu cuido do meu espiritual, automaticamente eu vou transbordar para outras áreas. E essas outras áreas também incluem a organização da minha casa, inclui a organização do meu ambiente de trabalho, inclui a organização de onde eu estiver, no ministério, se eu lidero algum ministério, alguma coisa, porque isso também reflete as boas obras, né? É tão legal você ver, assim, um exemplo, né, um crente, tipo assim, tá no ambiente de trabalho, por exemplo, bora sair um pouco do quesito casa, né, bora pro ambiente de trabalho. E é tão bom você ouvir, né, uma pessoa elogiar um crente, tipo assim, nossa, fulano, ele é muito organizado pra isso, as coisas dele são muito bem feitas. Sim. E aí, quando fala que é um crente que é assim, meu Deus, o nosso olho chega a brilhar, caramba, é um crente vivendo para a glória de Deus no ambiente de trabalho dele. Ele faz com excelência no ambiente de trabalho dele. Da mesma forma, uma dona de casa. Poxa, você entra na casa da fulana e é uma casa simples, mas assim, é uma casa limpa, uma casa aconchegante, porque a gente confunde às vezes, acha que para que a gente chegue no nível desse, a gente tem que ter uma casa maravilhosa, um casarão, morar num condomínio fechado e tal. E ainda fala assim, isso, cara. É porque aqui é assim, mas quando eu tiver uma casa de frente pra não sei o quê. Eu vou guardar esse negócio aí no meu casamento, porque quando eu tiver a minha casa, aí eu vou usar. E o negócio fica guardado 1000 anos lá e tu não usa, não desfruta, a família não desfruta.
Essa coisa que você falou da simplicidade é muito importante. Por mais simples que seja a sua casa, ter aquele capricho, né? E isso, geralmente falou, é porque aqui eu não arrumo, porque aqui é assim, né? Pequeno, daqui a pouco suja. Eu não gosto daqui, Sim. não é o meu lar. Quando eu tiver a minha casa com 5 quartos, aí sim eu vou amanhecer. Então, tipo, e aí Deus olha pra ti e pensa assim, se tu não cuida nem dessa pequena, eu vou te dar uma grande. É isso. Não é fiel no pouco, Exatamente. quer ser fiel no muito como, amada. Exatamente. E aí também tem aquele Colossenses 3:23, né? Sim. Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor. É isso. Então, tudo que eu tenho que cuidar como se fosse para o Senhor. Então, se o Senhor me deu uma casa, mais simples que seja, mais pequena que seja, né? Eu tenho que cuidar, que zelar. Exatamente. E é importante a gente falar também que existem níveis, né? Uma casa só com um casal, por exemplo, ela vai se manter organizada por mais tempo. Com certeza. Né? Porque não vai ter ninguém para bagunçar. E uma casa com criança já vai ser uma outra realidade. Você não vai chegar lá numa casa com criança e vai estar tudo impecável. Exatamente. Eu vou até estranhar. Falando, Deus, estão amarrando essa criança. O que estão fazendo com essa criança durante o dia? Então, existem níveis, né? Sim. Uma casa com crianças, por exemplo, ela não vai estar o tempo inteiro impecável. E tudo bem, a gente não tá falando disso, a gente não tá falando de perfeição, que a sua casa tem que ser perfeita, que a hora que alguém chegar tem que estar um brinco. Não é sobre isso. Mas é sobre você querer manter aquilo ali organizado. A gente pode citar o que eu falei no começo em relação às características, né? Cada casa reflete a vida do seu dono. Então, assim, se eu entro aqui na casa da Paula e do Marcos, por enquanto, eu sei que só eles dois. Porque é um ambiente, né, que assim, não tem nada ainda de criança. Mas daqui a um tempo, quando a Manu nascer, vão ter coisas pela casa que vão me fazer entender que mesmo que eu não os conheça, quando eu entrar, eu falo, não, eles têm uma criança aqui pequena, eles têm um bebê, tem uma banheira ali no canto. Então, assim, são coisas que refletem quem eles são. A nossa casa reflete quem nós somos. Né? Então, a gente tá falando aqui, não é aquela coisa pra você se autocobrar. Meu Deus, a minha casa precisa estar impecável, porque senão eu estou indo contra o que o Senhor quer. É bom a gente falar sobre os extremos, viu? Sim, que é doença, inclusive. Tem gente que deixa de sair. Não, vamos lanchar? Não posso, porque eu tenho que arrumar minha casa. Gente, não é sobre isso. Não, tem gente que deixa de... Eu já vi casos de gente que fica... tolindo a família pra não sentar muito no sofá. Sim. Pra não bagunçar a manta do sofá. Sim. Então, amada? Como assim? Então, são os extremos. Não é sobre perfeição. Pelo amor de Deus. Você não vai atingir a perfeição. Mas é sobre você manter o seu lar organizado, na medida do possível, de acordo com aquilo que você pode proporcionar para a sua família. E glorificando o nome do Senhor. Da mesma forma, isso vai acontecer naturalmente nas outras áreas da sua vida, no trabalho, na igreja, no ministério e tudo mais. Como isso é muito real, essa questão de vincular a organização da casa física com a nossa vida espiritual. Quando uma pessoa ela começa a entrar em depressão, quais são os primeiros sinais de alguém que está em depressão? É o isolamento, ela se isola, né, do convívio social. E as próximas características que definem alguém com depressão é a desordem do ambiente que ela está. A casa fica bagunçada, o quarto dela, principalmente, ela já não arruma mais a cama, ela já não lava mais a roupa, aí começa pro corpo, não toma mais banho, não escova mais o dente, e ali aquela pessoa entra numa bola, né, numa bolha, assim, e ela deixa de cuidar da casa, primeiramente, e depois ela deixa de cuidar dela mesma, né, dela como casa ali também, né. E é importante a gente começar a identificar isso, né? Porque não é sobre casa, né? É sobre casa. Sim. Então, você precisa entender, por exemplo, se a minha casa tivesse bagunçada hoje. Bom, Giovana, olha, me desculpa, a casa tá um pouco bagunçada, porque hoje, sei lá, eu fiz tal coisa, não deu tempo de arrumar. É uma coisa. Agora, eu não arrumar por conta disso aí que ela falou, eu não consigo. Desânimo, eu não tô fazendo nada, mas é um desânimo. É uma tristeza, como eu citei, já tive momentos assim, né? Às vezes você tá passando por alguns momentos... Tem dias que a gente tá assim, realmente. Tem dias que a gente tá assim, né? Então, é o motivo pelo qual você não tá fazendo. Isso. Qual é o motivo pelo qual você não tá fazendo?
é porque você tá triste, tá pra baixo, tá triste com a sua família, você tá triste com o seu marido, e não vou fazer, não vou fazer. Qual é o motivo do seu coração que você não tá fazendo? Sim. É porque realmente não tá dando tempo ou porque é uma coisa interna? Se for uma coisa interna, aí sim a gente precisa ter cuidado, é um né? alerta que se acende, E se atentar realmente ao que a palavra diz, né? Que a gente tem que fazer, tudo que a gente fizer tem que fazer de todo o coração, como se fosse para o Senhor. Lembrar que o Senhor habita em nós, se Ele habita em nós, nós não temos que ter esses sentimentos, né? Eles vão vir, mas aí nós temos que logo identificar e tentar controlar, né? Controlar, resolver, dominar. Realmente usar isso como uma forma de honrar o nome do Senhor, né? Porque tudo que nós temos aqui nessa terra não é nosso. Nós somos mordomos aqui, né? Então, poxa, o Senhor me deu uma casa, ainda que seja alugada, ainda que não seja a casa que você sonha, ainda que não seja, né, ali a sala que você sonha, a cozinha que você sonha, mas é o que você tem, foi o que o Senhor te deu, então seja grato com aquilo que você já tem. E de que forma eu posso ser grata? Cuidando com zelo daquilo que eu já tenho. Mesmo que você não tenha essa vontade, uma coisa é você assim, limpar a casa de qualquer jeito só pra deixar limpa, outra coisa é você limpar com capricho, né, que é o que a gente está falando, a questão da excelência. Ore ao Senhor para que Ele realmente te dê, coloque isso no seu coração, porque é uma forma de você agradecer a Ele. Não é simplesmente você orar assim, obrigada pela minha casa. Não é só isso, é você cuidar tão bem da sua casa que para Deus olhar e falar, caramba, ela tá cuidando tão bem, né? Eu tenho até prazer em abençoar ela dessa forma, porque ela cuida tão bem do que ela já tem. Então, assim, de fato, você cuidar do seu lar com zelo, com capricho, com excelência, por menor que ele seja, por mais simples que ele seja. E entendendo que tem dias e dias. Sim, né? Tudo, né? Tem todo um contexto por trás. Tem dias que você não vai estar animada para limpar. A maioria dos dias você não vai querer limpar a casa, você não vai querer lavar louça, você não vai querer lavar roupa. Tem dia que mas não vai dar tempo. você tem que fazer. E faça isso com excelência, sabe? Ore para que o Senhor coloque isso no seu coração, porque cuidar da nossa casa é sim uma das formas de honrar ao Senhor e de glorificar o nome dele. Tudo que a gente falou aqui em relação à organização de casa, estruturalmente falando, no fim das contas tem tudo a ver com as áreas da nossa vida, com a nossa vida organizada. Começa pela casa, começa pelos compartimentos da casa, mas no final das contas é a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus que está ali em jogo. Tudo isso vai refletir na nossa vida, gente, porque como o nosso tema diz, né? Minha casa, minha vida. Minha casa reflete na minha vida, diretamente. A forma como eu lido com a organização da minha casa reflete diretamente na organização da minha vida, incluindo a área espiritual. Sim, então que essa semana a gente possa refletir sobre isso, né? Orar ao Senhor. Pedir sabedoria. Isso, orar ao Senhor para que Ele nos ajude a organizar a nossa vida. Que eu tenho certeza que também vai acontecer o contrário. Isso vai refletir também na vontade da gente organizar o nosso lar. Colocar no nosso coração esse desejo. Honrar também a nossa família, né? Enfim, então acho que a gente pode refletir sobre isso essa semana, sobre organizar a vida, que automaticamente os ambientes também serão transformados. Amém. E a gente quer saber a sua opinião também sobre esse assunto, né? Se você já passou por isso, por dias de desânimo, Sim. ou se você já mudou esse hábito e percebeu uma mudança na sua vida, conta aqui pra gente, que a gente gosta de ler, para que a gente traga também outros assuntos, coloque sugestão, enfim. Comenta aqui pra gente. Eu acho interessante falar nisso. Qual foi o versículo que tu falou agora? Foi de Colossenses? Tá, faço o coração. Eu vou citar isso aqui. Ela vai se manter organizada por mais... Espera. mais pequena que seja, né? Eu tenho que cuidar, que zelar, né? Exatamente. Pausa. Por mais pequena que seja, mas tá certo. Não sentido demais. É de menor, mas eu acho que por mais pequena que seja. Coloca aí um preto e branco, por menor que seja. Senhor e de glorificar o nome dele, né? Acho que é isso. A gente precisa realmente ter essa convicção.
sobre tudo que a gente falou. Peraí. Meu pé tá dormente. Deixa eu mudar de posição.